Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos da Bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta segunda-feira, o último dia do mês de junho. Logo em seguida, teremos aí, com o final do Mundial Interclubes, a retomada do Campeonato Brasileiro. Dupla Grenal e Juventude, preparativos aí exatamente para essa retomada. A expectativa é que tenhamos aí uma volta bem melhor em relação às situações aí dos nossos três gaúchos no Campeonato Brasileiro, principalmente de Internacional e Juventude, que se encontram em zona de rebaixamento. O Grêmio um pouco mais distante aí, mas também não numa situação muito boa. É isso que a gente espera agora, na volta dos gaúchos aí no Campeonato Brasileiro. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV e o sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575, para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Mas também estamos aqui no Pô Stream TV, nos estúdios no shopping, como vocês podem perceber. Para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, 2 numeral, 2 Toques, Cadu Oliveira, vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like, e você assiste qualquer hora do dia e da noite. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a CIMI, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, nos orgulha todos nós, completando esse ano 112 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial pilar do São José, que está aí, já na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Teremos um amistoso essa semana aí, um jogo-treino, melhor dizendo, entre São José e Grêmio, exatamente o Grêmio se preparando aí, para essa volta retomada ao Campeonato Brasileiro. Nosso Dois Toques de hoje para projetarmos aí a volta dos gaúchos no Campeonato Brasileiro, que maneira deverão e precisam voltar, Três craques da realidade hoje, O homem da Casa Maia, Gustavo Iglesias, com esse nome eu sempre digo, corre o mundo, vai cantar o mundo todo. Mas falando em cantar, tem um também brilhante cantor aqui também, o cara do futebol, Ailton Ruschel, que é o presidente do TJ, aí completando o nosso time de hoje, outro craque, Roberto Pauletti. Bom, antes da gente entrarmos aí nos assuntos do futebol, de Grêmio Internacional, Juventude, a gente não pode deixar de fazer referência uma perda que tivemos, uma grande perda que tivemos na última sexta-feira, final da noite, inclusive logo após o programa, a partida de Rui Carlos Osmo, esse grande profissional, esse homem de rádio, jornal, TV, que marcou época por tudo que fez, por tudo que foi, como comandante, de um grande programa que existe até hoje, Sala de Redação, E ele, eu acho que foi separativo, assim, em relação aos comentários esportivos. Eu acho que ele marcou, esse é um daqueles que se torna imortal por tudo aquilo, que foi, o que significou e o que vai significar, principalmente para nós, para o ouvinte também, mas para nós, da área do jornalismo esportivo, ele que foi foi secretário de Estado, foi deputado estadual. Até eu tive, além da passagem profissional, no tempo da RBS, ele na rádio, eu na TV, mas ele tinha comentários na TV, no Jornal do Almoço também. Eu até tive fora da área esportiva, do jornalismo esportivo. Na década de 80, ele era deputado estadual, e aí ele convidou a mim, chamou a mim, e o João Bosco Vaz, que esteve aqui comigo no programa na última sexta-feira, nos convidou para concorrer a vereador, a vereador pelo partido dele na época. Aí eu agradeci, não está no meu DNA, não está no meu sangue. O Bosco não, o Bosco foi, eu acho que lá, sei quantos mandatos aí, 30 anos, eu acho, encerrou a sua carreira como vereador no último mandato, Então, também tive essa passagem com o Rui Carlos Osma fora das questões do esporte. Mas é uma pessoa que deixa
toda a sua história. Paulete teve a oportunidade de trabalhar com ele também, conviveu muito, né, com o professor Rui Carlos Ossmann. O Rui ele era uma referência, ele não era apenas um comunicador, escritor, ele era uma referência de ética e moral dentro da própria RBS e nas faculdades, pelo perfil dele. E ele, professor da URGS. E ele soube manter isso. Por isso que ele é chamado de professor. Ele soube manter isso ao longo da carreira dele e tinha aquela maneira peculiar de comentar futebol, que fez escola também. Hoje tem algumas pessoas tentando fazer esse mesmo estilo, mas é uma perda que todos nós que trabalhamos ou não trabalhamos com ele, que convivemos através da sua comunicação, sentem. Personagens desse perfil sempre fazem falta na sociedade. Eu quero dar um depoimento, Cadu, porque ele me influenciou muito. O Paulete usou a palavra referência, né? Eu estava calculando, agora ele morreu com 90, eu tenho 68, ele tem 22 anos mais que eu, e eu tentei entender a influência que ele teve na minha vida sem eu me dar conta que ele teve essa influência, né? Porque eu comecei muito cedo na área do direito e as palavras, né, a forma de falar, de articular, sempre foi para mim uma coisa que eu tive como base nas pessoas. E ele foi um aprendizado, porque ele trouxe para o futebol essa linguagem que a gente fala, era ao mesmo tempo uma linguagem qualificada, mas também compreensiva, não é aquele pernóstico que a cada 5 palavras, 4 tu não entende o que ele quis dizer. Não, ele falava de uma forma extremamente articulada, de uma forma extremamente bonita de se ouvir, sonora, mas compreensiva. Por isso que ele deu certo no futebol. E quero lembrar, ele era professor de filosofia. Então ele trouxe um novo raciocínio para o futebol. Saímos da mesmice, que é a questão tática que a gente aborda, as questões emotivas, mas ele trouxe um outro pensar no futebol reflexivo. Então, realmente, ele foi para nós, e especialmente para mim, ele estava ali no seu auge, 40, 50 anos, e eu iniciando um menino no direito, para mim ele sempre foi uma referência, embora não fosse da área do direito. Né? Tu trazes a informação, Ruschel, que ele foi professor de filosofia, e hoje eu escutava o próprio Nelson na sala de redação, Nelson Trotsky. Eu não sabia, ele foi diretor do Colégio Israelita. Também. Né? Ele foi diretor do Colégio Israelita, professor de filosofia no colégio e professor do Nelson. Né? Que legal. Vê que interessante. Enfim, foi né? Deixou um legado muito grande, não podemos esquecer que foi quem criou as estatísticas no futebol, né? De forma fácil de a gente entender e levou para o Brasil inteiro essa forma de informar no futebol, né, com números. O professor foi bom, não é porque morreu, isso existia, ele marcou exatamente, né, por tudo que ele fez. Porque até antes dele ser esse grande profissional aí no rádio, no jornal, na televisão, ele viveu o esporte dentro das quadras. Ele era de São Leopoldo. Isso. Ele jogou nas categorias de base do Nacional e do Aimoré, e depois foi jogar basquete, onde chegou a seleção gaúcha de basquete. Então, aonde ele passou, ele deixou sua marca. E Cadu, a gente fala muito, né, nesse último período, dos últimos 30 anos que ele teve na RBS, mas ele teve um longo período na antiga Caldas Júnior. Sim. Foi quando eu o conheci, ele fazia dobradinha com o Lauro Quadros. Sim. Ambos na antiga Caldas Júnior, não a na Rádio Guaíba. Rádio Guaíba, na antiga Guaíba mesmo. E ali que ele se apresentou para o mundo, foi ser... Depois, lógico, comentou Copas do Mundo. Não, participou de todas até as últimas Copas que ele teve, diversas Copas ele teve sempre. E no tempo da Caldas Júnior, quando tínhamos na época, era o Correio do Povo, Paulete foi diretor lá, né, foi gerente na época da Caldas Júnior. Aí era Folha da Tarde, Folha da Manhã e o Correio. Ele tinha coluna em todos os jornais, Na época que, acho que foi, mas aí foi anterior à época que tudo. O Paulete passou pela Rádio Guaíba como chefe. Paulete, ele era craque no jogar e no comentário. Ele estava do lado de lá e do lado de cá. E com chefia aí. E mandando, que nem ele faz com a gente lá. Puxa, eu marco aqui, Cadu sai por ali. É o que ele faz com a gente ali. Tá certo. Então a gente não podia deixar de fazer essa referência ao grande Rui Carlos Ossmann, professor, né, que, como a gente viu, passou em todas as áreas e aonde ele passou, ele marcou muito, se destacou. Então já tinha perdido a esposa já, mas os filhos estão aí, então vai
os sentimentos aos filhos, a todos os familiares, amigos, né? Agora, lá em cima já tem uma baita equipe, hein? Olha a equipe que já tem lá em cima. Narração, Armindo Antônio Ranzolin. Comentários, hein? Rui Carlos Ossman. Reportagens, Lupe Martins, hein, Paulete? E tem o Marco Antônio E Pereira. o Marco Antônio Pereira também, é verdade. E o é Milton verdade. Jung. Milton Jung, olha só, né? E temos o primeiro precursor, Antônio Carlos o Pereira. Como é que o primeiro foi antes do Ranzolin Sim, ainda? sim. Que soltou. Sim, foi o primeiro que morreu naquele acidente Sim, de no acidente automobilismo de que carro. também corria, Isso, né? isso, É verdade. Como tem Bom, gente, tá aí, fica a nossa homenagem ao querido Rui por tudo que ele fez, né, em todo Só sentido. então, no Pedro Pereira, Cadu. Pedro Pereira. Só para homenagem à família. né? Pedro Carneiro Pereira. Eu me lembro muito bem naquele jogo, eu estava num jogo no Beira-Rio, onde veio a notícia, porque ele Isso, também era um isso. corredor, né? E aí foi um acidente que aconteceu em Tarumã, né? E ele acabou Curvão. falecendo nesse acidente lá, e foi aquela... Isso. né, E foi antes bem- dele, Mendes foi um- Ribeiro. Também E foi o Mendes narrador, Ribeiro também. né? Narrador, né? Também narrador, grande Mendes Ribeiro. Pois é. Então tá, repetindo, fica a nossa homenagem ao querido professor Rui Cruzado Ossman, que nos deixou, né, na última. Fica o seu legado, fica a sua história, isso aí, né, fica para todas as gerações, para nós que convivemos com ele e para aqueles certamente que virão aí pela frente também. Bom, falando que virão pela frente, o que dá para esperar aí dos gaúchos aí? Agora o Grêmio já antecipou, semana passada já tinha antecipado aí a sua volta, seu retorno às atividades. O Internacional só no sábado. Parece que está meio de férias o Internacional, hein, Paulete? Hein? Parece que está bem na parada, né? Hã? Ah, mas tem tempo. O time está. Dia 12. O Internacional volta a jogar dia 12 Volta contra o só Grêmio dia dia 12 13. contra o Vitória, né? Com vitória no Beira-Rio. Então, não que tenha tempo para. Não, o time do Internacional. Eu acho que a preparação está sendo feita. Tem o Paixão lá, certamente o Paixão fez um cronograma que vai atender a necessidade. O problema maior do Internacional é o retorno de todos. Só 3 voltarão, outros 3 estão A fora. exceção é o Fernando. Não, o Fernando, o Vitinho, não joga, não vai O Vitinho jogar tem uma também. questão que vai se definir, ó, que talvez hoje, que hoje encerra o contrato. Hoje encerra, é. Hoje E o encerra. O Roger- Internacional quer manter ele, até porque ele no Campeonato Gaúcho foi bem. E o Roger eu espero que o Roger tenha entendido os erros que ele cometeu nos últimos jogos, colocando o Thiago Maia e Bruno Henrique juntos, porque o Internacional ficou um time lento, um time vulnerável, e o responsável por o Inter estar ali hoje é o Roger. Assim como eu acho ele um ótimo treinador, tem muitos méritos, mas o culpado, a palavra culpado é meio pesada, mas o responsável são as más escalações que ele tem feito. Espero que ele aprenda isso agora com esse tempo de treinamento, bote o Luiz Otávio, bote o Gustavo Prado no meio campo, sabe? Mexa um pouquinho na estrutura do Internacional. Mas ele alegou isso aí, até colocando junto o Thiago Maia e Bruno Henrique, fazendo em vários jogos, e o único jogo que deu resultado foi exatamente naquela vitória contra o Nacional, que deixou o Inter na primeira posição, né, no seu grupo na Libertadores da América. Eles que, exatamente por isso, pela falta desses atacantes que ele não tinha, o Carboneiro, que é um jogador que mostrou, né, ser um jogador importante, que é um dos jogadores que volta desses jogadores lesionados. Que ele não tinha esses jogadores, exatamente por isso que ele utilizava os 3 volantes. Não sei se foi uma explicação. Eu não concordo, acho que isso aí é um preciosismo de um treinador querendo se justificar. Não. O time foi muito mal com com o Gustavo, com o Bruno Henrique. Foi, exceção esse jogo Nacional. Foi. Sim, contra 10, né? Que até o Nacional ter um expulso, o Nacional estava melhor que o Inter. Mas, pois especificamente sobre o jogo do Nacional, eu acho que o Nacional mais perdeu o jogo do que o Internacional ganhou. Mas claro. Porque o Nacional não veio para cima do Inter, né? Respeitou demais. Né? Enfim, mas eu acho que... Sim, mas marcou por ter sido um jogo importante, onde o Inter ficou com a primeira posição. Claro, depois no sorteio pegou esse Flamengo, que foi eliminado. Né? Mas mostrou que não é imbatível, né, Cadu? Claro. Não é, Bolé. Não, imbatível ninguém é. Brincadeiras à parte. Imbatível ninguém O que tu acha? Como diria o Tiro Sani, um dos 3 resultados possíveis. O futebol se ganha, se perde ou se empata. Tem 33% de chance de ganhar. Mas até falando nesse jogo, mas isso aí só vai acontecer no mês de agosto, né? Esse jogo do Internacional com o Flamengo até lá vai ter todo o tempo de se recuperar e até perder o jogador, porque o Gerson está sendo
O Arrascaeta não joga o primeiro jogo. Né? Não, o Gerson está sendo negociado. Isso. O Arrascaeta não joga. O Arrascaeta está suspenso Tá pelo suspenso. cabelo. O Wendel está com proposta. O Pulgar, né, com uma fratura no pé, Aham, também provavelmente fica fora. fique O fora. Pulgar- durante- o Pulgar Mas- pode jogar. Carlos Eduardo, nós temos que entender o seguinte: o Flamengo vai ter 300 milhões para contratar agora. Se vocês mas estão tomara que comemorando, contrate, se vocês estão comemorando quem vai sair, pensem no dinheiro que Puxa. tem o Grêmio Internacional para contratar agora na janela de julho e o Flamengo. São 540 milhões. Se É a metade da dívida do Internacional. É Poxa, quase a dívida do eles têm Grêmio. para contratar. Não esquece de um agora, detalhe, tem que agora, encaixar o time, não adianta trazer 10. Não, isso é Aí, verdade. Paulete. Isso é verdade. Não, mas o que eu disse assim, olhando os dois aspectos, tá? O Internacional ele vai ter uma questão que vai ser muito importante. Ele precisa estar recuperado no brasileiro para que os guris que estão entrando naturalmente, o Paulete fala muito nisso, ele até pode abordar de novo, o Internacional tem 2 ou 3 jogadores jovens pedindo passagem. Só que para jogarem, eles precisam que o time esteja entrosado, Isso, apoiado, não isso, pode ter. isso. Tu jogar contra o Flamengo, tu ir jogar uma vaga contra o Flamengo, com toda a cancha que tem, com ou sem os jogadores que nós citamos aqui, mas com jovens pressionados por um rebaixamento e onde a bola começa a queimar, isso faz muita diferença. O Inter tem que resolver seu problema no brasileiro, que é só sair dali, é uma vitória e já sai, e aí sim ir tranquilo para a Libertadores para os guris poderem jogar. Senão, não vão jogar, Paulete. Eles vão apostar de novo nos que tu citaste aí, Os porque... medalhões, Ontem me fizeram uma pergunta, estava num grupo aí. Prefere ser campeão da Libertadores e cair para a segunda divisão ou ficar na primeira divisão? Óbvio que eu quero ser campeão da Libertadores e cair. Sempre. Lógico. Mas isso não é o só ano que tu vem, viver. o ano que vem eu vou subir fácil, como Isso. sempre. É exatamente isso aí. O Grêmio viveu aí, não sei se foi ano passado ou retrasado, aí eu perguntava também para os gremistas que passavam por todos eles diziam a mesma coisa. Não. Eu quero. E ainda mais agora, com a premiação que é tu disputar o Mundial. Tá louco? O prêmio Ainda ter mais direito a disputar agora. o Mundial é um... Que a premiação ela pode chegar a $1 bilhão. Tu imagina? É muito dinheiro. Olha só, bom, o Flamengo levou aí 540 milhões de reais. $1 bilhão, melhor dizendo, né? Pode chegar a premiação. Não, dá mais. É né? 2 milhões de dólares por vitória É. agora na segunda fase. Tem as premiações. Aí né? diziam a mesma coisa. Não, eu quero ser campeão da Libertadores. Exatamente isso aí. Claro. Se eu cair, ano que vem eu estou de volta. Isso. Até porque tem coisas maiores que a gente tem que se preocupar, né? Hoje cair já não é mais aquele desespero, aquela tragédia. Cair é uma grande coisa. Sobe agora, não pode cair e cair fora da Copa do Brasil, cair fora da Libertadores. Bom, aí não. Só ter a Aí segundona, aí é um pacote completo Aí não sobra nada. de incompetência. Só para a gente salientar aqui bem, que eu já fiz, mas olha só o que a FIFA ela destinou aí ao todo é $1 milhão. $1 milhão. $1 bilhão. $1 bilhão. $1 bilhão. $1 milhão o Paulete tem na conta, cara. Nós estamos falando de $1 bilhão. Não, $1 bilhão. Aí foram isso aqui, ó. A premiação aos clubes equivalente a 5 bilhões e 500, né? Só pela isso, cotação, evidentemente, aí do dólar. Então, os times sul-americanos aí, eles receberam 15 milhões e 200 milhões De de dólares, ou seja, mais de 84 milhões só por participarem do torneio. Tá? Então, cada vitória valeu nas nas partidas da primeira fase, a chamada fase de grupos, né? 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais. Só os participantes. Resumo do Flamengo. Olha só, um empate rendia aos cofres do clube $1 milhão, 5 milhões e meio. Um empate. E claro que foi quem foi mais. O Flamengo, somando tudo, ele recebeu 150, ele volta com 150 milhões na conta. São 500, mais de 500 milhões de reais. 50 de dólar. De dólar, sim, mais de 500, mais de 500. Bota algum boleto vencido? Nossa. Algum boleto Edu, nós estamos vencido? falando do Inter. Eu li mal, o Valência teve o contrato prorrogado.
Essa é a Não, realidade. não. É verdade foi isso? escrito. E não caiu ninguém na diretoria do Inter? Não pode ser. Bisol, Não, não o pode. presidente. Mas é que não cai alguém ninguém? tem interesse, alguém Então contratar foi o Valência? prorrogação automática daqueles contratos que tu não podia dizer não. Então é aquelas cláusulas que se jogou Se X jogou X, partidas. eu acho que era se isso. não Mas sei o o quê. Paulete Internacional não contratou ninguém, à exceção do Alan Benítez, esse lateral. Aliás, eu li a história, sabe qual é a história do Benítez? Foi para o Benfica, para o time B do Benfica, mandaram caminhar. Foi jogar nos Estados Unidos, mandaram embora, não se deu bem. Foi para o Olímpia, que é o principal time do Paraguai, não se deu bem, quase largou. Aí foi para o Cerro, que é o meu Caxias lá. Aí no Caxias parece que está bem, agora está aqui no Internacional e também não vai jogar, né? O cara com um currículo desse aí não pode jogar. Olha aqui, essa diretoria do Internacional... aí eu E vou se te pagou contar. por ele? Eu não sei. Hein? Se pagou alguma Não, coisa? o cara veio... Veio, teve que pagar o... Não, o cara veio ganhando mais um salário maior. Olha só, para não perder essa informação aqui que você tem do Flamengo, né? Se o Flamengo quisesse, ele podia já dar 50%, porque ele quer construir o seu novo estádio, né? Flamengo. Só 50% desse valor aí no novo futuro estádio do Flamengo. O time ainda tem 19 anos de concessão no Maracanã. Ele tem esse tempo aí. O Flamengo é questão de concessão, né? O Maracanã não é assim. Então, o futuro estádio está estimado em 1 bilhão. 1 bilhão de reais. Então, olha o que ele já pegou esse dinheiro que ele pode usar exatamente para isso. Então, mas ele tem uma dívida. Mas ele que vai pagar a dívida dele, que é de 1 bilhão também, né? Olha aqui, prazo de construção 5 anos. Se participar novamente do Mundial de 2029, ele já tem 100% da verba para pagar à vista, seu novo estádio. Olha o que significa. Ele pagaria estádio. Olha o que significa participar hoje do Mundial. Não, mas isso é fantástico. Aliás, eu gostaria de saber qual é o critério de participação quando a gente tem o Chelsea jogando e o Liverpool, que ganhou tudo os últimos anos fora. Barcelona também fora. Tem Barcelona fora. Mas Barcelona para tua alegria. Eu acho que é Libertadores da América. A Libertadores da América, acho que pegaram os últimos 2 anos. Por isso que eles ficaram de 19 a 19 os equivalentes a Libertadores deles lá dos últimos de anos. 19 a 24. Mas o Liverpool ganhou a Liga dos Campeões. Lá pode ser, pois é. E esse Salzburg aí... Olha aqui, para tua alegria. E não é fake, viu? Não é fake. Saiu semana passada de um dos principais sites da Europa questionando que os maiores clubes do mundo não estariam, alguns dos maiores do mundo não estariam nesse Mundial. Aí na relação, primeiro Barcelona, da América do Sul, segundo o Inter. Eu vi essa lista aí. Não era fake, viu? Não, Ruxo, não é flauta também. Bom, mas eu acho que essa colocação que tu fizeste, Paulete, ela é importante. E o Otávio Bisol, que é o vice-presidente de futebol do Inter, numa entrevista a 0 Hora na semana passada, fez essa colocação, dizendo só, olha, o time tem condições, e essa era a projeção dos 3 campeonatos, né? E que, de maneira até momentaneamente, o Inter está nessas zonas de zona de rebaixamento, porque jogou o Campeonato Gaúcho com corda esticada, porque não queria evitar que o Grêmio fosse campeão, enfim, mas seria uma coisa passageira. E eu acho que o Inter vai projetar nesse momento, porque os jogos com o Flamengo será dia 13 e dia 30 13 e 30 de agosto, não me lembro, né, pela Libertadores. O que é corda esticada no gauchão? O que é essa falácia da corda esticada? A corda esticada é que o Inter não poupou jogadores. Sim, jogou contra não o Corinthians. Poupou jogadores. Ao contrário do Grêmio. O Grêmio, que queria o octacampeonato, poupou jogadores. Mas o Inter jogou contra o Corinthians, jogou contra o Sistema, para poupar os jogadores terem desgaste contra o Veranópolis, contra o Caxias, contra o Juventude. Para um pouquinho. Tu não chega com a preparação física esse, já no auge? Não, para ganhar o gauchão, só tem o Grêmio para ganhar. Tu antecipa a preparação, tanto que vira o fio depois. Né? Os caras se agarram em umas coisas para justificar a incompetência. Não é o Bisol, tá? O Bisol não tem culpa de nada porque ele assumiu há pouco. Ele está fazendo o trabalho dele. Está tentando, o trabalho dele é melhor do que o do antecessor, na minha opinião. Né? Mas parem de usar essa corda esticada, pessoal. Isso não existe no gauchão, rapaz. Pô, no gauchão... Poupar jogador? Poupar para quê, jogador do gauchão? Para quê? Para jogar contra o Ijuí? Para jogar contra essas babas que tem no interior aí? O meu Caxias, que hoje é líder da Série C,
Que bela campanha. Bela fazendo campanha. Caxias. Pô, virou um jogo Virou um duríssimo jogo, ontem, virou um hein? jogo, virou um jogo. Virou 1-0 pro Lá em Ituano. Caxias, Ganhou 2-1. Acho que ganhou pelo frio que os caras deram. Provavelmente. Demos um gelinho neles. Demos um gelinho neles. Vamos, Caxias, vamos? Mas o primeiro jogo dia 13 de agosto no Rio de Janeiro. E o segundo jogo dia 20 no Beira-Rio. Então o Inter terá claro que terá ainda a Copa do Brasil pelo Fluminense, né, no mês de julho, mas eu acho que a preocupação nesse momento é exatamente essa, é tu sair dessa zona de rebaixamento. Tu vai ter 3 jogos aí agora, dos quatro, 3 em casa. Olha, projetando, vitória contra... Só que o Inter não tem mostrado, o fato de jogar em casa não significa, né, que jogo jogado não tem mais. Esse jogo com vitória vale até a saída. Vale a saída da zona. Né? Até porque ultrapassa o Vitória e coloca o Vitória Imagina, na nós zona. vamos jogar contra o Vitória aqui, hein, Gustavo? Vamos jogar contra o Vitória aqui no inverno. Então os caras do Vitória já vêm meio Já vem encarangado, já vem encarangado. É o time do meu neto lá na Bahia, lá em Salvador. Tu tem. Né? E o Internacional tá preocupado. Olha aqui, ó. Anestesiado. O Alessandro Bisol, o foco é o Flamengo, rapaz. Nós vamos passar pelo Vitória ao natural. O time grande não pode ficar com esse tipo de coisinha. Mas tu sabe que essa pressão aí, ela é grande, zona de rebaixamento. Mesmo no teu conceito aí, olha, pode cair, eu quero ser campeão da Libertadores. Só que vamos lá, não é impossível, mas é improvável que o Inter chegue a um título de Libertadores. É muito difícil chegar. Passa pelo Flamengo, vai pegar um Palmeiras. Pode. Bom, futebol tudo pode acontecer, né? Agora, não esqueça também que esse jogo, não leve de barbada esse jogo, porque o Vitória tem um técnico que conhece muito bem o futebol gaúcho, conhece o Internacional e já ganhou em cima do Internacional. Sim. Na época que era o técnico do Juventude, que é o Carpini. Tá? Então tem que ter todos esses cuidados aí, né? Porque, aquilo que eu digo, jogo jogado não existe mais, né? Mas, agora, claro, por exemplo, o Grêmio, que a gente vai falar na volta, Russo, a sequência dos jogos do Grêmio é muito complicada. São terríveis. É muito complicado. O Inter teve a primeira parte do campeonato, foi muito pesado. E se sabia antes disso, né? Já tinha se feito isso, que o Inter teria os primeiros 8 jogos terríveis. Isso aí. É isso que eu digo, a gente está vivendo aí uma fase pequena, olha, eu sou campeão gaúcho, e tu tá na zona, eu não tô na zona, agora eu saí da zona, tu entrou na zona. Olha, é o que eu digo, o Grêmio Internacional tem que começar a se reestruturar para voltar a ser aqueles que eram sempre na parte de cima de tabela, brigando lá por título, né? Agora, hoje está nessa, eu sou campeão gaúcho, tu não é, te impedi de ser o Octa, eu sou Octa, sou eu, agora tu tá na zona, eu saí. Eu acho que é muito pouco isso aí para Grêmio Internacional, né? Não sei, vamos ver que alguma coisa nessa parte de gestão tem que ser... Eu comentava com o Pauletti que chegamos um pouquinho antes, né, Pauletti? Chegamos no horário, né? Chegamos no horário. Mas o programa tem hora, 8h30, o programa começa às 20h30. O programa começa às 20h30. Se chegar 5 minutos antes ou 10 ou meia hora... Nós chegamos conforme a produção nos determinou. Eu e o Pauletti somos muito comportados. Mas, Cadu, a gente estava falando, na verdade, como mudou o futebol. A gente tem sido a oportunidade de assistir esses jogos. Eu disse, estão terminando com o drible no futebol. Só se dribla dentro da área. As outras partes do campo é toca. E o Pauletti chamou a atenção exatamente para a marcação. Como é importante o perde e retoma, ou encurtar o campo, e quando tu está com a bola, a velocidade do que tu faz com ela. Então o futebol efetivamente mudou. Aquele jogador que pegava e saía driblando 3, 4, a gente viu o que aconteceu com o Flamengo, exatamente. De sair driblando numa zona perigosa, foi desarmado e entregaram 3 gols. Foi isso. Esse tempo o Flamengo vai ter que usar como modelo para sua história. Marrucho, como é que os times brasileiros jogaram completamente diferente do que é o futebol aqui? Futebol nós temos. Agora, lá não se viu catimba, não se viu cera, não se viu se amarrando o futebol. O VAR, como é que o VAR? O VAR é decidido, paga na hora, não tem. VAR é automático. Mas já é automático. Não, aqui até para aqui é 10, 15 minutos para decidir. Aí a catimba, isso e aquilo. Até nesse sentido também. Bom, olha só, o que você não perde, ganha sempre, tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis, né?
com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóvel. Você quer adquirir um imóvel, você quer vender o seu imóvel, você quer locar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel. Lá tem todas as partes financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, eles contato, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a central de imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar no segmento de imóveis. Olha só, todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, aí, caminho esse. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, pressão de laje, de piso, tudo você tem, atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. Telefone para contato, está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro, troca de pneus, aí na Casa dos Pneus, são mais de 60 anos de qualidade. Lá você tem tudo que você precisa para a revisão do seu carro e aquela promoção que está continuando. Está virando o mês, virou um mês, veio de maio para junho, agora está virando de junho para julho. Não perca essa promoção que você tem lá. Na compra de 2 ou mais pneus, você ganha gratuitamente montagem, balanceamento, geometria e pode pagar em 10 vezes no cartão sem juros. Aí, o endereço, Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar, 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta segunda-feira. Faz um bom tempo. Um tempo bom, diziam. Ali ia haver de tudo um pouco. E no pouco, muitos sonhos cresciam. Tinha barbante, bola de gude e peão rodando solto na imaginação. Vela e lampião para iluminar as histórias contadas. Tinha renda e tecido. E se não me falha a memória, até vestido de noiva ali se fazia. Tinha combustível e mala de viagem para levar a esperança de quem partia. E aos poucos, alguns seguiam para a capital, transformando sonhos em realidade. Porque os sonhos crescem com a gente e não envelhecem jamais. Grupo Zafari, 90 anos. Todo dia, um novo começo. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Imagine você investir R$20 mil e ser sócio proprietário de um imóvel avaliado em R$6 milhões em um condomínio de alto padrão em Xangri-Lá, sabendo que a sua rentabilidade vai ser de no mínimo 45%. Ficou interessado, né? Quer saber um pouquinho mais sobre esse grande projeto da Casa Maia? Então entre em contato neste telefone abaixo, na bio ou no @direto de Capão. Nós vamos estar passando todas as informações, dando mais detalhes desse grande projeto, que é único e é o futuro do litoral norte gaúcho.
Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa segunda-feira, com Gustavo Iglesias, Ayrton Ruschel e Roberto Pauletti. Olha só, nosso Dois Toques para a Unimed, né? Sempre nos facilitando de qualquer maneira, como é o caso de agora, né? Que prorrogou, né? Está encerrando o mês hoje, mas prorrogou a sua promoção no mês de junho. Olha, a promoção da Unimed Porto Alegre, com preço de 2024, foi prorrogada até o dia 10 de julho. A escolha... Então, escolha agora mesmo o seu plano e conte com a maior rede médica do Brasil. Unidades próprias e estruturas com o que há de mais moderno para cuidar da sua saúde. Acesse unimedpoa.com.br, repetindo, unimedpoa.com.br, ou chame no 335000, repetindo, no 3316-5000. Existe cuidado? Existe Unimed Porto Alegre. Nosso Dois Toques também para o Senai. Aí a preocupação é com a sua empresa, com a sua indústria. Então, você quer a sua indústria mais produtiva, consultoria gratuita, redução de custos, mais faturamento, participe do Brasil Mais Produtivo. Acesse plataformaprodutividade.com.br. Repetindo, plataformaprodutividade.com.br. Só lembrando sempre que o Senai, né, é uma iniciativa do Sistema Fiel, que se tem à frente a presidência do nosso querido amigo Cláudio Bier. Olha só, o papai, mamãe, né, com o filhinho, com a filhinha, o vovô, vovó, com o netinho, com a netinha. Então, aí, ó, criança até 6 anos de idade, aí é onde você terá que ser aí a sua criança, né? Olha, são 36 anos de história. A Escola de Educação Infantil Doce Mel é referência no cuidado e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Um ambiente acolhedor. Então, aí os contatos, né? O telefone celular, que serve também de WhatsApp, e o Instagram, @ Escola Infantil Doce Mel. O Grêmio, Ayrton Ruschel, né? O Grêmio Antes de tu entrares na questão, desculpe quebrar a tua pauta, mas é que houve um evento significativo no fim da semana que se encerrou, do movimento político, do movimento Grêmio Independente, e hoje houve uma consequência desse ato, e eu queria... Está repercutindo muito na imprensa, pautou hoje durante o dia os programas de esporte, então eu não poderia deixar de me pronunciar, então peço... Não, já chegaríamos lá, mas vamos... É por isso, mas é que para mim eu fico num constrangimento. Primeiro, sou do movimento Grêmio Independente, e o movimento Grêmio Independente fez a sua reunião quinta-feira, com mais de 100 associados, e decidiu por apoiar o Marcelo, o que chamam de Marcos... Marcelo, né? Marcos, o homem da...
Marquespan. Marquespan. Propaganda Marquespan não precisa, mas vamos fazer. Não precisa, mas a gente não tem problema nenhum. Então, o movimento, por unanimidade, decidiu apoiá-lo. Mas, ao mesmo tempo, tomou a decisão também, como nós temos integrantes na gestão, em não nos demitirmos dos cargos e deixar o presidente à vontade. E o presidente hoje tomou a decisão de efetivar a demissão dos nossos pares, casualmente, nos setores que mais funcionaram, que foi exatamente a base, os 2 diretores da base que fizeram esse trabalho extraordinário aí, e o nosso vice jurídico, o doutor Márcio, também, que conseguiu todas as decisões que conseguiu no STJD lá, e o respeitável trabalho que ele fez aqui perante o Tribunal de Justiça Desportiva, ele e a sua equipe. Então, realmente surpreende a direção do Grêmio. Agora, lógico que é ônus do presidente, ele ouve por bem. Então, a gente lamenta esse tipo de decisão, mas respeita, porque ela faz parte. Então, só queria deixar isso pautado, Cadu, porque é importante, queria dizer a minha posição, e também, por estar ligado ao movimento Grêmio Independente, né, anunciar o apoio à eleição que vai ter agora. Eu acho que o caminho todo está sendo trilhado exatamente para o nome, né, de um grande empresário, né, embora tenham mais outros 4 nomes aí também, como pré-candidatos, né, mas tem muito água para correr até a eleição, principalmente lá mais para o final do ano. Teremos primeiro o Grêmio, aí o Conselho, final de setembro, 50% de renovação do Conselho Deliberativo, depois do Conselho, né, e o novo Conselho Isso, votando. Em setembro renovam 150 conselheiros, e depois, primeiro no ano, turno, e a aí, eleição para posteriormente, presidente. então, quem irá para o pátio, né, e desses, além do homem da Marquespan, né, Marcelo Marques, aí temos mais 4, né, que é o Vladimir Kemali, que seguido vem aqui, participa do programa também, né, que é um candidato aí que fazia um trabalho muito grande no interior junto aos consulados. Denis Abraão, que é muito conhecido, né, passando também por várias gestões. Aí agora Sérgio Canosi também, né, lançou a sua candidatura na semana passada ou retrasada, e aquele que foi o vice-presidente de futebol, Calef, né, que acabou sendo aquele atrito com o Alberto Guerra, e aí foi o primeiro, na realidade, que se lançou, depois vieram os próximos. Bom, Exato. Vamos ver. O Russo, tu acha que pode haver mais, vamos dizer assim, mais junções de movimentos aí para combater essa força do Marcelo agora? Na verdade, os grupos foram surgindo e são grupos, as 5 candidaturas estão muito bem postas. Primeiro, eu já disse isso, né? Eu acho que todos aqueles que têm 10 anos de sócio do Grêmio, que é o que diz o estatuto, têm o direito legítimo de dizer se quero concorrer, apresento o Grêmio. Então não vai ser eu que vou impedir alguém de não achar legítima a sua candidatura. Mas agora as posições estão postas, porque já houve as procuras para aproximação até agora, né? A candidatura do Calef, como disse o Cadu, foi a primeira a surgir, muito forte. A do Denis mostra convicção, são gremistas históricos que lá estão. O Canosi traz a época do COF ali, de quem ele é contemporâneo, então ele traz agregados daquela época também, solidifica. O Dr. Kelly, que faz um advogado brilhante, né, e que tem um trabalho de Grêmio, especialmente na época do Olímpico e da Arena. E, por último, agora o Marcelo, né, que traz essa vida de empresariado, e não só isso, ele está trazendo pessoas importantes na história do Grêmio para solidificar. Ele até pode não ter experiência de Grêmio, né, mas quando tu te cerca daqueles que ajudaram a construir essa história, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que vamos ter um pleito muito bonito. Eu só queria, porque hoje se marcou, os debates foram essa questão, né, de os colegas que foram afastados receberam um comunicado hoje da presidência do clube sendo afastado de cargos importantes, o vice-jurídico, o diretor-geral da base e o diretor e o subdiretor da base. Esse é um processo que vai se caminhar aí, vai a cada dia que passa, sem sombra de dúvida que ela vai crescer ainda mais, né? Porque o Internacional só em 2000 e
26. 26 anos. 26, né? Tem mais 2025, o ano que vem, esse ano e mais o ano que vem, né? Para que aí também, mas já está. Mas é que o Inter já não dá mais a reeleição, porque ele já foi. Sim. E o Guerra teria direito a uma reeleição. O que deu o candidato em profusão é porque anunciou, ainda que não oficialmente, ele anunciou que não iria. Eu acho que por causa dos resultados, né, Ruth? Se os resultados fossem bons. Bem, eu não quero interpretar, eu só quero dizer por que surgiram tantos candidatos já preternamente. Eu acho que não, eu acho que é pós também as eleições da final. Vamos que ou o Grêmio chegue a um título do Sul-Americana, eu não sei se ele não iria a reeleição, ou se não indicaria alguém. Mas, se não me engano, a Sul-Americana termina após a eleição. Bom, vamos ver. Vamos voltar depois para falar das questões do campo do Grêmio, que teve uma frustração, né? Kaique, olha, contratado a 7 milhões. Que sorte que o Grêmio deu, hein? Que sorte que o Grêmio deu. Tem gente que está dizendo que o departamento médico salvou. Olha só, tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, se não, onde em vão, vá direto a Lampião, porque lá você tem a certeza de que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Olha, vamos para 40 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao grupo Impressul, e além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você tem lá. Olha só, né? Essa facilidade, uma loja sempre bem pertinho de você. E aquela maior ainda, você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site cliqueimpresso.com.br. Também para o nosso banco, o Banco do Grande, Banco dos Gaúchos, aquele que está em todos os segmentos da nossa vida, sempre nos facilitando tudo que é maneira. O meu caso de agora, né, que é o Pix Automático Banrisul, é a evolução do débito em conta, olha só, né? Então receba com agilidade e segurança e aproveite a isenção de tarifas nos primeiros 60 dias. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques desta segunda-feira. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques essa segunda-feira com Gustavo Iglesias, Ayrton Rocha e Roberto Pauletti. Olha só, nosso Dois Toques para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, lá faz 5 estrelas, né? O próprio nome já diz, 5 estrelas. Atendimento VIP, deixa o carro, vai buscar, espera, que você quiser. E é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, são 45 anos da lavagem 5 estrelas. Está aí o telefone, endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida de Lopes. Seu carro com aquela batidinha fica feio, que incomoda, então, né, você viu aquela vacilada, bateram em você, então, eu estou no martelinho de olho, Euclides da Cunha, 309, está aí o telefone, agende com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de olho. Olha, tecnologia mudou a nossa vida em todos os segmentos, na construção civil também, acompanhe aí. Imagine você investir R$20 mil e ser sócio proprietário de um imóvel avaliado em R$6 milhões em um condomínio de alto padrão em Xangri-Lá, sabendo que a sua rentabilidade vai ser de no mínimo 45%. Ficou interessado, né? Quer saber um pouquinho mais sobre esse grande projeto da Casa Maia? Então entre em contato neste telefone abaixo, na bio ou no @direto de Capão. Nós vamos estar passando todas as informações, dando mais detalhes desse grande projeto, que é único e é o futuro do litoral norte gaúcho. Olha aí, você tem 2 caminhos. Ou quer construir, então você tem a casa steel frame, ou você quer investir. Então você tem todos esses caminhos lá na Casa Maia, né, meu amigo Gustavo Iglesias? É isso aí, Cadu. A industrialização da construção é uma realidade. Ali fala em futuro, mas já é uma realidade. Hoje a gente cumpre todas as etapas do processo dentro da indústria, né? 50% da casa hoje industrializada é feita dentro da fábrica, ou seja, a gente ganha muito tempo e consegue entregar a casa em 6 meses, né? Com uma larga vantagem nos seus processos, né? Então, além de ter a vantagem de não sofrer intempéries, né? Então, a casa não tem umidade, não tem mofo, ou seja, as patologias que a gente normalmente enxerga nas casas de construção convencional não estão presentes na nossa casa industrializada. Isso nos propicia uma série de vantagens, inclusive o sistema de clube de investimentos. Contatos, um está aí na tela, mas é bom que tu mesmo diga, além das redes sociais, além desse contato. O telefone é o 999640808, o Instagram casamaia.br e agora o site também com bastante conteúdo, que é o www.casamaia.com.br. Eu segui os 2 caminhos, minha casa no litoral, estou deixando de ter no convencional para construir no steel frame. Peguei meu cartão do Banrisul e também investi. Já passou lá, isso aí. Ayrton Ruxo, essa história do Kaique, o Grêmio fez um carnaval, uma movimentação toda, e agora essa frustração que aconteceu no final de semana, sexta-feira. Mas tem muita gente, olha, o Departamento do México salvou, né? Porque era 7 milhões, um jogador ainda, 2 jogadores não pago pelo próprio Grêmio, né? Um jogador com 30 anos que nunca se destacou em clube nenhum. Eu vou discordar um pouquinho dos meus dois amigos aqui, me permito dizer amigos, porque são amigos, né? E o Cadu, um amigo de 40 anos. Eu acho que era um jogador importante para o Grêmio. Pela função? Pela função. Segundo, pelas informações que se tem que Cuejar ficou treinando 30 dias, Pauletti, e não entra em forma. Parece nós que não conseguimos mais entrar em forma para perder tempo lá. Nós treinamos o ano inteiro, chega no Dodge de janeiro, lá nós seguimos fora de forma. Falando do Dodge, a gente fazer um parênteses, mandar um grande abraço, né? Esse final de semana teve de Matheus, né, filho da Fernanda e do Dodge, então vai, né? Tive a oportunidade de parabenizar, mas agora... 34. Não é só nós que ficamos velhos, Matheus também está fazendo aniversário. Velho, Matheus. Mas, Cadu, eu primeiro achava ele um jogador da função, que preenche para mim aquele volume que o Grêmio, que é um jogador de imposição, mais fixo, mais de função. Ele não é aquele que hoje box to box, que tem que chegar lá, não. Ele sabe da limitação dele e ficava ali.
Mas eu fazia essa referência e tinha feito no tempo, porque ele vinha de uma lesão séria e muito tempo parado. Joelho. Quando ele voltou agora no Gauchão, eu ainda me lembro de ter ido à arena e de bater e controlar o Kaique, porque eu calculava que esse jogador viria para o Grêmio ou para o Inter, inevitavelmente, né? Tanto é que os dois pretenderam nesse fim de ano. E aí eu observei, ele já não tinha mais a mesma mobilidade, Cadu, mas eu digo que está voltando de uma lesão, eu tive o cruzado dos dois joelhos, né? A gente sabe como é difícil a recuperação. Para um profissional, então, muito mais. Então, ele não terminou o Campeonato Gaúcho, onde ele voltou aqui jogando pela Juventude, mas a gente acha que, lógico, com o tempo de preparação ele poderia voltar. Só que o que ele passou não foi na questão, ele rodou não foi na questão física. Ele foi redor na questão médica, ou seja, o nível de exigência do atleta profissional, o joelho dele não está comportando. É uma pena, né? O único prejudicado foi ele nessa história. Foi sem sombra de dúvida. O cara teria a chance da vida dele, né? Aí vemos a situação, o Arezo pedindo para sair, o Carbacho também não sabe o destino do Carbacho, né? O Cuejar também, que foi a grande contratação, mas não deu uma resposta. Bom, mas falando de destino, é o nosso destino de sempre, né? Bom, terminamos o nosso Dois Toques. Saímos daqui, vamos para o Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre, de terça a domingo no Barranquinho. Né? O Barranco não, é de segunda a segunda. Mas você curte onde você quiser, as delícias do Barranco e do Barranquinho. Tem teleentrega, takeaway, delivery. Né? Então, como ficar melhor aí, você pede as delícias e curte do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá, em qualquer local, sempre com o meu Kia da Ação Moto. Revenda Avenida Ipiranga 8117, o Jefferson está lá para lhe dar toda a assessoria que você precisa para o seu Kia. Ao lado, aos adeptos de duas rodas, como é o caso do Rucho e do Paulette, né? A Suzuki São Moto, todos que você precisa aí para a sua... E motos todos tipo para passeio, para trabalho, o que você quiser. Tudo você tem lá na Suzuki São Moto. Preço e qualidade... Bom, aí é só nesse grupo que esse ano está completando 90 anos, que é o Grupo Zafari. E o slogan diz tudo. Economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafari. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Ayrton. Obrigado, Paulette. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Continua a programação que você estiver assistindo. Na sequência, na Massa TV, mais atrações aí para você. Tem o meu canal. Caso você não viu ao vivo, qualquer outro dia da noite, vá lá, escreva, compartilhe seu like. 2 numeral, 2 toques, Cadu Oliveira. Todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.